Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 14 de abril, estamos com um alimento diário, essa série Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 1, a Igreja dos Primogênitos. Nós estamos na primeira semana na mensagem 1, a Igreja dos Primogênitos. Ó Senhor Jesus, o Senhor, Ele quer que nós tenhamos essa realidade, que nós estamos na igreja dos primogênitos, Senhor Jesus, ou seja, que a gente valorize a primogenitura, aquilo que o Senhor tem entregue para nós, como sua bênção, sua herança. Mas para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos conceder um Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na sua palavra profética, sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Ó Senhor Jesus. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ó Senhor Jesus. Lucas capítulo 3, versículo 23. Ó Senhor Jesus. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Ó Senhor Jesus. João capítulo 17, do versículo 21 ao 24. Ó Senhor Jesus. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ó Senhor Jesus. Capítulo 21, versículos 22 e 23. Ó Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 2, versículo 14. Ó Senhor Jesus. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Ó Senhor Jesus. Capítulo 9, versículo 15. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. João capítulo 17, versículo 21. Ó Senhor Jesus. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje: a responsabilidade da igreja dos primogênitos. Ó Senhor Jesus, seguimos um único ministério que se iniciou com o Senhor Jesus, prosseguiu com os 12 apóstolos sob a liderança inicial de Pedro, continuou com o apóstolo Paulo e, por fim, culminou com o apóstolo João. Mas não terminou na sua morte, e sim continuará até a volta do Senhor. Por meio dos escritos de João,
somos encorajados a entrar definitivamente na esfera da fé, do Espírito e da vida. Para quem não entende, os escritos desse apóstolo podem até ser considerados muito infantis, mas se você usar a fé e o Espírito, perceberá que seu ministério não tem portas nem janelas para o céu, é o próprio céu. Quando lemos os capítulos 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João, percebemos que Deus quer que participemos de uma unidade orgânica com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ó Senhor Jesus! Com os ensinamentos de João, somos encorajados a buscar pela fé as experiências profundas no Espírito. Deus quer inserir o homem em si mesmo, mediante o processo de glorificação. Por que Deus lhe traz essa revelação? Porque você está pronto para praticar esse ministério. O ministério de João não é para os que estão relaxadamente na igreja, vivendo uma vida espiritual sem compromisso. Esse ministério é para quem realmente quer cooperar com a execução da vontade de Deus na terra. Estamos sendo preparados para ser inseridos totalmente em Deus. Por isso, precisamos estar esclarecidos sobre o plano eterno de Deus para o homem, que é sua economia. Ó Senhor Jesus! O Senhor investiu dezenas de anos em nós com suas ricas palavras, revelações, experiências e com a pregação do Evangelho. Principalmente nesses últimos 3 anos, temos visto o intensificar de tudo isso, com um serviço a Deus que caminha alinhado com a palavra profética. No viver da igreja, Deus conta com um grupo de pessoas para realizar sua vontade. Ele precisa de cada um de nós. Como veremos nesta semana, somos a igreja dos primogênitos. Nesse ambiente, cada filho de Deus pode crescer, amadurecer e conhecer a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus! Como a igreja dos primogênitos, não devemos buscar o Senhor somente nas situações que nos são convenientes. Devemos entrar pela porta estreita, andar pelo caminho apertado, negar a nós mesmos, seguir o Senhor, encorajar a todos para que estejam comprometidos com os negócios do Pai, pregar o Evangelho para que haja crescimento em número. E por fim, não devemos vender o direito de primogenitura por nenhuma distração ou conforto que o mundo oferecer. Ó Senhor Jesus! Não somos melhores do que ninguém, mas estamos sobre a base correta da igreja, que inclui todos os filhos de Deus. Por exemplo, sabemos que há judeus espalhados por todo o mundo, mas somente aqueles que estão no Estado de Israel representam essa nação. Por estarmos sobre a base da unidade, podemos distribuir a palavra que o Senhor nos revelou para todos os filhos de Deus, por meio da comportagem dinâmica, usando o jornal Árvore da Vida e tantos outros títulos publicados por esta editora. Temos procurado ser fiéis na distribuição deste alimento para os filhos de Deus. Graças ao Senhor, estamos posicionados sobre a base correta e temos a convicção de que não somos mais um movimento, mas a igreja dos primogênitos, os escolhidos de Deus para fazer sua vontade nesta era. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Graças ao Senhor, né? O Senhor tem nos dado esse papel, né, entre os cristãos. Ó Senhor Jesus! Né, de fato, né, levar, né, de distribuir essa palavra que o Senhor tem nos revelado. Ó Senhor Jesus! O Senhor está contando conosco, né, como sempre tenho falado aqui no canal, como a gente tem visto também no Alimento Diário. Cada um de nós é único diante de Deus, cada um de nós é importante. Nenhum de nós deve ser desprezado. Muito pelo contrário. Ó Senhor Jesus, a gente precisa ir diante do Senhor, né, ver que cada filho de Deus, né, tem um papel diante de Deus. Ó Senhor Jesus, e a gente precisa de fato ver qual tem sido a nossa prioridade. Né? Por isso que o Senhor está mostrando para nós. Nós precisamos da visão, né, da questão da primogenitura e da responsabilidade. Durante a semana a gente vai entrar mais nesse assunto da primogenitura, a importância da primogenitura. Né? 3 aspectos importantes também a respeito da primogenitura, a gente vai ver mais para frente, né, Senhor Jesus, que é a questão da bênção. Né? O Senhor, para o primogênito, ele recebe uma bênção maior do Senhor, né? Ele também recebe a questão da realeza. Né? Então a gente percebe que nós não somos qualquer um, né? Nós somos filhos de Deus, né? O Rei dos Reis, né? O Senhor dos Senhores. E também a questão do sacerdócio, nós estamos aqui para servir. Jesus deixou isso muito claro. Por isso está mostrando para nós que nós seguimos o único ministério que iniciou com o Senhor Jesus.
ele iniciou esse ministério, né, como o Filho de Deus. Ó Senhor Jesus, ele tinha essa preocupação, né, de levar a vontade de Deus, de levar a pessoa de Deus, né, de mostrar para as pessoas quem era o próprio Deus. Ó Senhor Jesus. E hoje, da mesma forma, nós também precisamos levar, né, essa nova aliança. Né? Deus ele quer realizar uma nova aliança, né, com cada filho seu. Né? A velha aliança já passou. Né? Ali onde o Senhor vinha ali, né, para o povo de Israel, era algo exclusivo para eles ali. Ó Senhor Jesus, mas quando Jesus veio, né, pregou o Evangelho, né, para mostrar para cada um de nós que nós precisamos crer no Filho que foi enviado para poder mostrar o Pai. Ó Senhor Jesus. Então ele mostrou, né, que evangelho é esse? Né? O evangelho é que a gente creia, né, que Deus o enviou, Deus enviou o seu Filho, né, Senhor Jesus, como o primogênito. Primeiro ele era o unigênito, era o único Filho de Deus, era o único que possuía Deus dentro de si, né, Senhor Jesus. Mas depois ele se tornou o primogênito, o primeiro, né, Senhor Jesus. E hoje ele está mostrando para nós que nós fazemos parte da igreja, mas nós devemos nos comportar, né, Senhor Jesus, ter a visão da questão da primogenitura. Ou seja, a gente não abre mão daquilo que Deus quer entregar para cada um de nós. Né? A gente vai ver, né, mais para frente a questão, a gente vai entrar mais na questão da primogenitura. A gente vai entrar mais nessa questão. Né? Mas hoje ele quer falar conosco da questão da responsabilidade. Nós, como primogênitos, não podemos abrir mão da visão, né, daquilo que o Senhor tem entregue para cada um. Né? Então, e por isso que ele está mostrando para nós, a gente precisa ter clareza. Né? Que visão é essa? Que ministério é esse? Não é um ministério particular. Nós não somos aqueles que buscam o Senhor, né, somente quando é conveniente. Ó Senhor Jesus, e também a gente não abre mão, né, daquilo que o Senhor tem entregue para nós por alguma distração ou por algum interesse próprio. Não, a gente vai sempre procurando, né, negar a nossa vontade, Senhor Jesus, tomar o caminho do Senhor, né, e levar para as pessoas aquilo que o Senhor deseja. Não é aquilo que nós desejamos. Deus ele tem uma vontade, ele tem um plano para ser concluído, ele está contando conosco. A maioria dos cristãos não sabe disso. Por isso ele tem revelado, tem entregue isso para cada um de nós, para a gente poder colocar isso em prática, colocar o plano de Deus em prática. Essa é a nossa incumbência. E por que entregou isso para nós? Somos especiais, somos os melhores? Não. Mas porque nosso Senhor nos colocou numa base que não é uma base indivisiva. A maioria dos cristãos, quando vai ter comunhão uns com os outros, querem discutir opiniões, querem mostrar que a sua doutrina é melhor do que a outra, né? E aí, né, é algo exclusivo. Olha, só pode vir aqui se você crê nisso, se você aceita isso, ó, isso não pode, isso pode. Ó Senhor Jesus. Mas para nós, não, para nós, a base de que Deus tem nos dado uma base toda inclusiva. A gente não está preocupado em doutrinas, mas está preocupado em aproximar cada cristão do Senhor, para que cada um possa ouvir o Senhor. Então a gente não exclui ninguém. Se algum irmão tem uma doutrina particular, né, Senhor Jesus, ele vai continuar com a sua doutrina. Nós só queremos simplesmente levar a palavra para que ele se aproxime de Deus. Né, Senhor Jesus, a gente não vai ficar discutindo, brigando por causa dessa doutrina, daquela doutrina. Ó Senhor Jesus, mas nós vamos ajudar os irmãos a valorizar mais o Senhor, né, a buscar o caminho do Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso está mostrando para nós, né, nós estamos seguindo um único ministério. Esse ministério se iniciou com o Senhor Jesus, depois prosseguiu com os 12 apóstolos sob a liderança de Pedro, depois continuou com o apóstolo Paulo e por fim, né, veio o apóstolo João. Mas não terminou com a morte de João, mas ele continua até a volta do Senhor. O ministério de João é um ministério especial. Né? A gente vê que cada ministério ele termina com a morte ali do seu ministro. Senhor Jesus, mas na questão do ministério de João, Jesus mostrou ali, olha, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa quanto a ti, segue-me. Alguns começaram a dizer que João não ia morrer, mas não era João que não ia morrer, mas era o seu ministério. Ó Senhor, o seu ministério não ia acabar, né, com o fim da sua vida, mas ia dar prosseguimento até a vinda do Senhor. Por isso que hoje a gente precisa perceber a importância do ministério de João. Né, e como coloca aqui, para quem não entende, né, os escritos do apóstolo João, acha que é um evangelho infantil. Né? O evangelho de João é muito fácil. Alguns perguntam assim, olha, estou iniciando na vida cristã agora, por onde eu começo lendo? Começa lendo o ministério de João, porque ele é facinho, né? É bem papinho, é bem facinho. Ó Senhor Jesus, é um ministério bem infantil, né? Então você pode começar por ele, mas é porque não compreende
através do ministério de João, nós somos encorajados a entrar na esfera da fé, do Espírito e da vida. Nós vemos coisas elevadíssimas no ministério de João. Ó Senhor Jesus, né? Mas se você tomar ali como apenas letra, vai passar batida as riquezas que tem aqui. Por isso os irmãos estão mostrando para nós, né? Para a gente ler, né? Tocar naquilo que João levou adiante, nós temos que usar a fé. Temos que exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus. E assim a gente vai perceber que o ministério, né? O ministério de Paulo, ele abriu para nós umas janelas celestiais. A gente pode perceber coisas ali, né, que Deus quer mostrar para nós. Mas João não tem portas e nem janelas, mas é o próprio céu aberto, para a gente poder enxergar as maravilhas, as riquezas de Deus. Então no Evangelho de João, quando a gente leu no capítulo 14 até o 17, a gente percebe que Deus, Ele quer que a gente participe de uma unidade orgânica, né, Senhor Jesus. Assim como, né, o Pai e o Filho eram um, Ele quer fazer conosco a mesma forma. Ele quer que nós sejamos um com a sua vontade, né, um com o Senhor, um com o Pai, com o Filho e com o Espírito, né, Senhor Jesus. Não são três deuses, é um só Deus. A Bíblia diz que Deus é único. Ó Senhor Jesus, a gente não pode sair desse princípio. O próprio Deus está mostrando para nós isso. Ó Senhor Jesus, né? Então a gente percebe isso, né? Mas a maneira nossa de nos relacionar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, são coisas diferentes. Cada um tem aí um aspecto, uma incumbência. A gente só vai perceber isso na palavra à medida que a gente vai entrando na palavra com mais profundidade. Se nós formos cristãos relaxados, né, sem compromisso espiritual, que só busca o Senhor quando é conveniente, né, ou quando abre mão da palavra, da direção de Deus por um conforto, ou por uma distração, por alguma outra coisa, a gente não vai conseguir. A gente vai ser cristão superficial na palavra. Ó Senhor Jesus, isso que o Senhor está mostrando para nós. Nós precisamos ser cristãos que tocam na palavra de maneira mais profunda, a ponto de ter mais intimidade com o Senhor. Ó Senhor Jesus, pelos ensinamentos de João, né, a gente é encorajado a buscar pela fé, ter experiência mais profundas no Espírito, mais profundas com o Senhor, percebendo que Deus, Ele quer inserir o homem em si mesmo, mediante um processo que nós chamamos de glorificação. Né? O processo de glorificação, primeiro a gente passa pelo processo de santificação. Ó Senhor Jesus, o Senhor, Ele quer inserir em nós o Evangelho do Reino, que Ele mostra para nós as suas insondáveis riquezas. Ele mostra para nós, né, que nós precisamos ser inseridos nele, na sua palavra, na sua glória. Então, ponto a ponto, a gente vai sendo transformado até a gente conseguir exibir totalmente a glória de Deus. Né? E para isso, a palavra de Deus vem entrando cada vez mais, trocando nossos elementos humanos pelos elementos divinos, elementos santos de Deus. Esse é o processo de santificação. E o processo de santificação é para glorificação. É para que o Senhor seja expresso em nós a cada dia. Hoje, né, vez ou outra, a gente consegue expressar o Senhor. Então a glória de Deus, ela brilha em nós. Foi o que a gente viu, né, na série do Alimento Diário, né, do ministério, né, da glória. Hoje nós estamos vendo, né, os ministros, né, Senhor Jesus, né, o ministério da Nova Aliança. Hoje nós estamos vendo os ministros da Nova Aliança, né, que são os ministros da glória, aqueles que levam a glória, que levam a palavra, a vida de Deus, o Espírito, Senhor Jesus, e vários outros itens, né, como a ressurreição, ó Senhor Jesus, né? Mas para isso, a gente precisa colocar em prática. Por isso o Senhor tem nos revelado essa palavra, porque Ele está vendo que nós desejamos praticar a sua palavra, praticar a sua vontade, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, e como tocou, né, não é para aqueles que estão vivendo a vida da igreja de qualquer jeito, mas para aqueles que de fato têm buscado a vontade de Deus, têm buscado compromisso espiritual com o Senhor. É para aqueles que realmente querem cooperar no cumprimento, né, na execução da vontade de Deus na terra. Ó Senhor Jesus, por isso Ele está nos preparando, né, para sermos inseridos cada vez mais nele. Né? A gente vai recebendo mais da vida divina, né? Deus vai colocando mais a sua natureza em nós, e nós vamos entrando mais, né, dentro da vida de Deus. Ó Senhor Jesus, para isso que precisa estar bem claro, né, quanto aquilo que é o plano de Deus para o homem, aquilo que é a economia de Deus. Deus tem investido em nós, né, com palavra, revelação, experiência, né, experiência também com a pregação do Evangelho. Ó Senhor Jesus, e assim o nosso serviço a Deus tem se tornado mais intenso, né, porque a gente está alinhado com a palavra profética. A palavra tem dado para nós direção, revelação, sabedoria, né, mostrando para nós, né, o próprio Deus
e assim isso tem nos transformado, tem nos mudado, né, em verdadeiros filhos de Deus, para que a gente possa de fato, né, realizar a vontade de Deus. E Deus, ele quer contar conosco. Senhor Jesus, ele precisa de cada um de nós. Por isso que nós somos a igreja do primogênito. Não é simplesmente colocar uma nomenclatura, né, dizer, eu sou da igreja dos primogênitos, né, como a Bíblia fala, a igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, né, e aí ficar declarando isso, não. Mas é realmente a gente perceber que o Senhor nos colocou nesse ambiente e nós precisamos valorizar aquilo que Deus tem entregue para nós. Então a gente precisa ter uma prioridade, né, diante do Senhor, ter uma responsabilidade como um primogênito de Deus, né, ser filhos de Deus exemplares, né, aqueles que estão prontos para fazer a vontade de Deus, aqueles que estão cumprindo, né, levando a vontade de Deus como modelos, não se mostrando arrogante, como melhor isso ou aquilo, mas de fato, né, percebendo que diante de Deus a gente pode crescer, a gente pode amadurecer, conhecer melhor a vontade de Deus, o seu plano, a sua palavra, sua revelação. E assim a gente vai seguindo o Senhor, seguindo o Espírito, encorajando outros também a se comprometerem, né, ter um compromisso, né, com as coisas de Deus, as coisas espirituais. Ó Senhor Jesus, com os negócios do Pai, com a pregação do Evangelho. Então a gente não pode mais viver de qualquer jeito. A gente não pode abrir mão daquilo que o Senhor tem nos mostrado, mas não é para discutir, é para viver. Ó Senhor Jesus. E assim a gente vai levando, como deu o exemplo de Israel, né, talvez possa ter no mundo, né, judeus, né, ali que são muito mais bem-sucedidos do que aqueles que estão vivendo ali dentro da nação de Israel, dentro do Estado de Israel. Ó Senhor Jesus, mas aqueles que estão ali, né, no país de Israel, naquela nação, eles representam os judeus de todo o mundo. Os outros bem-sucedidos que estão em outro lugar não podem representar esse povo, mas esses que estão vivendo naquele lugar, naquela cidade, naquele estado, né, Senhor Jesus, naquele país, né, eles representam toda a nação de Israel. Então, da mesma forma, né, se nós nos abrimos para cumprir a vontade de Deus, né, Senhor Jesus, a gente não vai ficar fazendo acepção de pessoas, mas nós vamos procurar levar, né, a palavra de Deus para todos os filhos de Deus. E Deus nos colocou numa base e a gente precisa ter convicção que a gente não somos mais um, nós somos aqueles, né, que valorizam a palavra de Deus e fomos escolhidos por Deus para fazer a sua vontade. Ó Senhor Jesus, então o Senhor tem nos dado instrumentos, né, tem nos dado ferramentas para alcançar mais filhos de Deus, para que mais filhos de Deus possam compreender o plano de Deus e também começar a se comprometer com isso, não ficar comprometido com o próprio sustento, o próprio conforto, o próprio ministério, as próprias coisas, mas de fato que possam se envolver com aquilo que Deus deseja. Aí sim, né, cada cristão vai estar ali cooperando com Deus, né, independente de estar reunido na igreja A, B, C, né, mas vai estar ali procurando, né, engajado, né, cada dia mais engajado ali com as coisas de Deus, mais comprometido, mais focado naquilo que Deus quer transmitir. E assim, né, o Senhor, ele vai cumprindo a sua vontade nos seus filhos, né, e o Evangelho vai sendo pregado, né, o reino vai sendo levado, Deus vai reinando, vai governando todas as coisas. E assim, né, ele vai contando conosco e apressando a sua vinda, apressando a sua volta. Ó Senhor Jesus, o que o Senhor quer fazer conosco? Ele tem essa era para concluir. Hoje nós estamos no meio de uma pandemia, né? Muitas pessoas foram pegas de surpresa, né? Todos nós fomos pegos de surpresa, na verdade, né? Cada um preocupado com as suas coisas, né? O mundo aí preocupado com guerra, essas coisas, armas nucleares, isso e aquilo. De repente vem uma pandemia que ninguém estava preparado. Ó Senhor Jesus, hoje, né, a circulação está comprometida, você não pode ficar andando à toa, né, por aí, né, para um lado para o outro, né, e aí hoje todo mundo está voltando para outras coisas. Ó Senhor Jesus, né, então Deus está mostrando, né, que, olha, parem de se voltar para suas próprias coisas, porque eu sou Deus, eu tenho a minha vontade. Ó Senhor Jesus, isso é apenas uma amostra, né, de tudo que Deus pode fazer, né, em todas as situações. Nós precisamos parar, né, nesse momento e refletir, ir diante do Senhor e ver, né, Senhor, qual tem sido a nossa responsabilidade. Eu tenho tomado a minha responsabilidade como filho de Deus, como igreja, né, como aquele que é o primogênito, aquele que Deus confiou algo, né, mas será que eu tenho valorizado aquilo que Deus tem colocado diante de mim? Durante a semana a gente vai ver mais essas questões, mas que cada um de nós possa exercitar o Espírito e ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, para que o Senhor possa contar de fato com cada um de nós, né? Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.